Olá, turminha do segundo ano. Bom dia para vocês. Boa tarde também. Que todos tenham uma quarta-feira bem agradável, de bom estudo e de muito aprendizado. É o que a tia Lu e a tia Tiane desejam para cada um de vocês. Hoje, 27 de maio de 2020, temos aqui uma aula de história. Semana passada falamos sobre a família, que a família é um grupo social e é o primeiro grupo social do qual fazemos parte. É com a nossa família que aprendemos valores, que aprendemos a ter autonomia. A nossa família nos ensina a falar, a andar, a cantar, enfim, diversas coisas que levamos para a vida toda. E é por isso que o grupo familiar é tão importante, porque a família é a nossa base, a base da educação, dos nossos costumes, da nossa cultura e de quem seremos no futuro, né? Falamos também sobre os tipos de família, que existem famílias grandes, famílias pequenas, famílias formadas por avós, tios, sobrinhos, e existem as famílias formadas por pai, mãe e filhos. Existem aquelas que é só o pai e o filho, como tem também as famílias que é só a mãe e os filhos. E existe também aquelas que é só o casal, que não tem filhos. Enfim, uma diversidade, né, muito grande de tipos de família. Mas lembrando que não é, o importante não é como a família é formada, e sim como ela é, né? Como eles se relacionam, como se ajudam, o afeto, o carinho, o amor, o respeito, a solidariedade, são esses os laços que formam uma família feliz. Aqui nessa página 10, a gente vai perceber características das famílias do passado e das famílias do presente, que a gente chama de família contemporânea. Há mais de 100 anos atrás, as famílias eram muito numerosas. Inclusive, até a estrutura das casas eram bem grandes. As casas, né, tinham muitos cômodos, muitos quartos, que era para caber os membros da família, né? Como falamos, eram famílias bem numerosas. Essas famílias com grande quantidade de filhos e de membros são chamadas de famílias extensas. Extensas vem de extensão, vem de tamanho, de grande. E essas famílias extensas é, eram uma das características das famílias do passado. Tia Lu, mas ainda existem famílias numerosas, famílias grandes. Existem sim, pessoal, mas atualmente a quantidade de famílias com muitos membros é bem menor. Até porque, né, tudo muda. A sociedade muda, o objetivo das pessoas mudam. Então, atualmente é mais comum a gente encontrar famílias com 2 filhos, com 3 filhos, do que a gente encontrar as famílias do passado, né? Famílias com 8, 10, 11 filhos, como era antigamente, né? Então, pessoal, a questão da constituição familiar sofreu mudanças, né, com o passar dos anos. E é aí então que a gente percebe que tudo no mundo muda, né? Com o tempo mostra que os grupos sociais mudam, que os nossos pensamentos mudam, que as construções mudam. E não seria diferente com as famílias. As famílias também vêm sofrendo bastante mudanças ao longo dos anos. E a sua família? Como que a sua família é? É uma família grande?
É uma família extensa? É uma família pequena? Depois a gente vai querer saber como que a sua família é. Vocês já ouviram falar em família nuclear? Como a gente acabou de falar da família extensa, a família nuclear é aquela família formada por poucos membros, aquela família só pai, filho e mãe. A gente chama esse tipo de constituição familiar de família nuclear, poucos membros, né? E essa questão, pessoal, da formação interfere também interfere também nas moradias, né? Nas casas. Como, por exemplo, antigamente eram moradias grandes, né? Por conta da quantidade de membros que habitavam naquele espaço. A gente tem aqui uma imagem, né? Uma foto. Observem essa foto. É uma imagem bem antiga, de 1915, né? Há muitos anos atrás, ainda no século XX, que representa uma família extensa, uma família do passado. É interessante também, pessoal, que muitas dessas famílias viviam no campo, morando em casarões. Ou seja, né, tanto as famílias têm história, como também as moradias. A gente percebe que as moradias também têm história. E com o passar dos anos, tudo muda. Com o passar dos anos, tudo vem sendo modificado. Hoje as moradias são diferentes, né? As famílias também são diferentes. A gente falou da família extensa. Qual é mesmo a família extensa? Aquela família do passado, né? Tipo essa daqui, dessa foto. É uma família extensa porque habitavam avós, habitavam netos, parentes, tudo na mesma moradia. E a família nuclear é aquela família que a gente também já falou um pouquinho sobre ela, que são poucos membros. E como vimos que a família extensa vivia no campo, geralmente é mais comum a gente encontrar a família nuclear nas cidades. Geralmente essas famílias habitam na cidade, as famílias nucleares com poucos membros. Então, tia Lu, quer dizer que não existe mais vida no campo? Existem, pessoal, ainda existem pessoas que vivem no campo, mas é mais comum, aliás, a maioria da população, né, habitam nas cidades. Habita nos centros urbanos, né? A população das cidades é maior do que a população do campo. Ainda existem famílias extensas, né? Inclusive a família da tia Lu, eu posso dizer que é uma família extensa, mas é bem menor o número de famílias extensas do que o número de famílias pequenas, o número de famílias nucleares, né? A gente encontra esse tipo de família nuclear geralmente nas cidades. Vamos aqui então observar mais uma imagem. A gente tem aqui uma foto da família de Santos Dumont. Vocês já ouviram falar neste nome, Santos Dumont? Eu aposto que já ouviram falar. Segundo os historiadores, Santos Dumont foi o pai da aviação, foi ele quem criou o primeiro avião. E aqui nós temos uma foto da família dele, né? Como percebemos, é uma família extensa, com muitos membros. A gente percebe aqui um senhor, parece ser o avô, né? Percebemos aqui muitos membros, e que é uma foto também, como já falamos, um grande casarão e que habita no campo, né? Estamos aqui, ó, casarão da família
Santos Dumont, é numa fazenda. Então, uma família que habitava no campo, que vivia no casarão. Uma família bem extensa. Aqui nós temos uma foto do primeiro avião, né? O voo do 14 bis em Campos, lá em Paris. Aqui o primeiro avião que ele criou, o primeiro voo, o nome do avião 14 bis. A gente tem aqui as atividades de hoje. Tem umas questões que precisariam estarmos em sala, né? Então não temos como fazer. Vamos então para a segunda questão. A segunda questão pede que a gente complete a coluna da direita com as imagens do encarte 1 e que depois a gente ligue cada elemento da coluna da esquerda à descrição da família na coluna à direita. A gente falou sobre família extensa. O que é mesmo as famílias extensas? São aquelas famílias que habitam muitas pessoas, né? Muitos membros morando no mesmo lugar, né? Avós, tios, sobrinhos, todos os parentes morando junto, né? Falamos da família nuclear. Família nuclear é aquela com poucos membros: pai, mãe, filho. Quantidade de filhos do passado. No passado, geralmente as famílias tinham poucos ou muitos filhos. A tia Lu falou sobre isso também aqui no vídeo, né? Que no passado, as famílias, como que eram as famílias no passado e a quantidade de filhos atualmente. Atualmente, as famílias têm quantos filhos? É comum as famílias da atualidade terem 2 filhos, 3 filhos ou 10, 11, 15 filhos. A gente falou sobre isso já, né? Então, só uma atividadezinha aí de história. Bom estudo para vocês e até a nossa próxima aula. Um cheiro bem grande da tia Lu e outro da tia Tiane. A gente está com bastante saudade de vocês e ficamos aqui matando a saudade de pouquinho, né? Até a nossa próxima aula.